Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Vamos estudar um assunto de suma importância na Palavra de Deus, que tem como título O Trono de Ezequiel, capítulo 1, os Dardanelos da Bíblia. Já cantamos e oramos, agora estamos prontos para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos logo em Ezequiel, capítulo 1, essa é a imagem que vamos ver, vamos ler aqui, né? Como vocês podem ver. Vamos entrar nos detalhes dessa imagem mais na frente. O chamado de Ezequiel ao ofício profético é uma das experiências mais interessantes de toda a Bíblia. Uma visita dramática, eu diria, muito tremenda, né? A visita do Senhor Deus, né? À terra. Então, o chamado de Ezequiel para o ofício profético é uma das experiências mais interessantes dos antigos videntes ou profetas, né? E a revelação do que ele viu às margens do rio Quebar é talvez de maior importância para o céu e a terra neste momento do que em qualquer outra visão que nós encontramos na Bíblia. É tão importante que você verá que esse estudo trata-se de um assunto de vida e morte. De vida ou morte, de tremenda importância para cada um de nós, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? O que vemos ali nessa visão é a união entre o céu e a terra, né? O céu, né, a majestade do céu visitando a terra. Isso é muito importante, né? Então, nesse estudo, o propósito para saber quando foi que aconteceu isso, quando foi que aconteceu essa visão, qual o objetivo dela, né? Tem que saber, tem que entrar em todos os detalhes, por isso vamos ler a Bíblia, né? A Bíblia vai deixar bem claro essa visão, né? Tudo que vamos ler hoje, vamos usar mais os capítulos onde se fala dessa visão. Assim, esse estudo da visão de Ezequiel, que traz à luz a visita da majestade do universo à Terra, pode ser apropriadamente chamado de os Dardanelos da Bíblia. Vamos em Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 4. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo que se envolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar que saía do meio do fogo. Também, saído do seu meio, veio a semelhança de 4 seres viventes. Esses seres viventes aqui. 4 seres viventes, né? E esta era a sua aparência. Eles tinham a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 faces. E cada um tinha 4 asas. E seus pés eram pés retos. Olha aqui, pés retos. Tá? Retos. Seus pés eram retos e a sola dos seus pés era como a sola de pé de um bezerro, e eles cintilavam com uma cor de bronze polido, então brilhavam. Né? Vamos agora no versos 8 a 10, depois do verso 27 e 28 do capítulo 1. Porque não dá para ler todos os versos, né? E tinha as mãos de um homem debaixo das suas asas, nos seus 4 lados. E os 4 tinham suas faces, suas asas. Suas asas estavam unidas, uma à outra.
igual que você vê na primeira imagem aqui. As suas asas estavam unidas uma à outra, certo? Uma à outra, e elas não se viravam quando iam. E ia cada uma reto para frente. Então, quando eles vão dobrar, eles não olhavam. Eles podem ir em qualquer direção sem virar-se, né? Elas não se viravam quando iam. E cada um ia reto para frente. Quanto à semelhança das suas faces, os quatro tinham a face de um homem, a face de um leão, do lado direito, e os quatro tinham a face de um boi, do lado esquerdo, e os quatro tinham a face de uma águia. Então, águia, leão, boi e de homem. Vamos ver quem eram esses aí. E eu vi como a cor de âmbar, como a aparência do fogo por dentro dele, ao redor, desde a aparência dos seus lombos, para cima e desde a aparência dos seus lombos para baixo, eu vi como se fosse uma aparência de fogo. E ela tinha um brilho ao redor, como a aparência do arco-íris, né? Que há na nuvem no dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta é a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre a minha face e ouvi uma voz que falou. Lógico, era o Senhor Deus visitando, né, a terra nesse trono, tá? Com esses quatro seres viventes. Aqui está a aparência, aqui está a foto, né? Aparência, o arco-íris ao redor, enfim. E os animais levando, né? E os animais ali, os seres viventes ali, animais não, seres viventes ali estão debaixo, né? Debaixo dessa glória. E eles carregando o Senhor aí. Com as rodas aí, rodas dentro rodas. Certo? Ok? A visão da glória do Senhor. Então a mesma visão continua. Você pode ver nos capítulos 9, 10 e 11. Não, a gente não vai ler tudo, né? Mas, por exemplo, vamos ler os versos 1 e 2 do capítulo 10. Então eu olhei e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, com uma aparência da semelhança de um trono, e ele falou ao homem vestido de linho, e disse, vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche tua mão de carvões de fogo dentre os querubins. Então eram querubins, né? E espalha-os sobre a cidade, e ele entrou à minha vista. Então, o que ele viu lá no capítulo 1, aparência do glória. Você pode ver aqui no verso 28, esta aparência da semelhança da glória do Senhor, né? Então, era nada mais nada menos, o Senhor é um de seus tronos. Uma pedra de safira com uma aparência da semelhança de um trono. Então, era o Senhor visitando a terra. Senhor Jesus. Também na Bíblia temos outros 3 tronos. A Bíblia descreve outros 3 tronos. Um está em Isaías capítulo 6. Isaías 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito, ou seja, a sua comitiva, locomotiva, seu trem, como dizem em inglês, o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, então, acima do trono estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam sua face, 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E um clamava um ao outro, dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, é lógico, é o trono do Senhor fazendo uma visita aqui na terra.
Isaías. Aqui é outro trono, é outro evento. Aqui vemos serafins. Serafins. No outro era querubins, certo? Vamos ver o segundo, outro trono aqui. Até agora vemos dois, né? Esse é o terceiro, né? Mas como já tinha falado, conto três tronos, além de Ezequiel capítulo 1, tem três mais, né? Esse é o 1 do Apocalipse, de Isaías capítulo 6. Esse é o segundo, né? Apocalipse 4, verso 2, verso 4 a 6. E imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto, e um assentado sobre o trono, e ao redor do trono havia 24 tronos, ou assentos, né? E sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas do fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, diante do trono ali. Esse é outro trono. Havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor havia 4 seres viventes cheios de olho por diante e por trás. Tá? Então, visto que o trono, visto por Isaías, era uma comitiva, um séquito, ou trem, né? E visto que ao redor, no templo, ao entrar no templo, os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, Isaías 6, verso 1 e o verso 4. Este é, portanto, um trono viajante, um trono móvel. Ele viaja nesse trono. Enquanto tanto o de Apocalipse 4, tendo um mar de vidro diante dele, quanto o de Apocalipse capítulo 22, tendo o rio da vida diante dele, são tronos fixos. Então, são 4 tronos. 2 fixos, né? Apocalipse 4 e Apocalipse 22, e 2 viajantes ou móveis. Isaías 6 e Ezequiel 1. Então, embora o que Ezequiel viu seja semelhante ao que foi mostrado a Isaías, são tronos distintos e separados, né? Pois cada um dos serafins da visão de Isaías tem 6 asas, enquanto cada um dos querubins na visão de Ezequiel tem apenas 4 asas, né? Além disso, no trono de Ezequiel, os querubins estavam ou debaixo do trono, sob o trono, o de Ezequiel. Enquanto no trono de Isaías, no primeiro, né, estavam acima dele, como você pode facilmente conferir. Né? Acima estavam os serafins. Aparece o Senhor num alto sublime no trono, e acima do trono dele estavam os serafins. Certo? São coisas diferentes. Portanto, há registro de 4 tronos, 2 fixos e 2 móveis. Certo? Então, foi esse trono quando Jesus subiu para o céu. Ele foi no trono administrativo de Apocalipse 22. Vamos ler isso aqui. Depois vamos fazer uns comentários. Vamos aprofundar muito. Mas é só para começar e mostrar os diferentes tipos de tronos que nós temos. Então, ao determinar a localização do trono de Apocalipse 4 e do trono de Apocalipse 22, notamos que este último, Apocalipse 22, aquele de onde procede o rio da vida, é, segundo o revelador, segundo João, é o trono de Deus e do Cordeiro.
aquele sobre o qual Cristo se assentou à direita do Pai, à direita de Deus, após a sua ressurreição. E o outro, aquele que tem um mar de vidro, de Apocalipse capítulo 4, né? Está também de acordo com a visão de João, né? Apocalipse 4, está no compartimento do santuário, no caso do Santíssimo. João viu diante dele 7 lâmpadas, que é um dos elementos do santuário, como você pode conferir no Grande Conflito, página 414. Assim como em visão, o apóstolo João recebeu uma visão do templo de Deus no céu. Ele contemplou ali 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono. Então, esse trono de Apocalipse 4 não é a sala do, como eles falam, a sala da glória, uma coisa dessa que eles falam. Esse trono de Apocalipse 4 e 5 é o trono que está no santuário, no Santíssimo. Tem um mar de vidro ali. O trono administrativo de Apocalipse 22 tem um rio da água da vida, onde tem aqui não tem lâmpadas, não tem lugar santo, lugar santíssimo. Não. O santuário é um lugar para receber perdão, para lidar com o pecado. O santuário. O propósito do santuário é para lidar com o pecado. Pão de proposições simboliza Jesus. Lâmpadas, altar, né? Lugar santo, lugar santíssimo, tudo isso prefigurava a obra de Cristo no Santíssimo. Então tem um santuário, sim, mas depois que acabou o serviço sacerdotal, não haverá mais necessidade de um santuário, lugar santo, lugar santíssimo, oferta e tal. Não. Tanto assim, na Nova Jerusalém, o Cordeiro vai ser o nosso templo. Na cidade não tem templo, só o Cordeiro vai ser nosso templo. Não vai ter santuário. Tem algumas pessoas que estão obsessionadas com o santuário. Tem que ter um santuário pela eternidade. Pela eternidade, santuário para a eternidade. Lugar santo, lugar santíssimo. Não, irmãos. Tem um trono administrativo, Apocalipse 22, e o trono que está no santuário hoje, porque tem um trabalho a ser feito ali. O lugar onde nós recebemos o perdão, nossos perdidos, os seres humanos, precisamos de Deus, precisamos do sangue do Cordeiro para nos salvar. Então precisa de um santuário. Precisa de um lugar assim onde tem os registros e tal, o serviço, incensário de ouro, onde estão as orações dos santos, mas um dia não vai ter não haverá nenhuma necessidade de estar orando, pedindo, confessando o pecado, advogado intercedendo por nós. Um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Os santos estaremos para sempre com o Cordeiro. Primeiro 1000 anos com ele lá e ele conosco aqui na nova terra para a eternidade. Não haverá mais necessidade de um santuário, de lugar santo, lugar santíssimo e tal, nada disso. Nada disso. Ok? Muito bem. Continuando aqui. Então, o que João viu ali, Apocalipse 4, é o templo de Deus, onde foi colocado um trono. Isso que nós lemos, né? Imediatamente fui arrebatado em visão, e eis que um trono estava posto no céu. Então, estava ali posto. Onde? No Santíssimo. Certo? Ponderem esses detalhes para sabermos entender melhor. Qual é o nosso principal objetivo nesse estudo que estamos apresentando hoje? Então, nosso maior interesse neste estudo é saber a localização e a missão do trono que Ezequiel viu, e sobre o qual ele diz: olhei e eis que um redemoinho vinha do norte. Ezequiel 1, verso 4, o fato de o redemoinho
envolvendo o trono ter vindo, né, ele viu chegando, diz Ezequiel, mostra que este trono, assim como o de Isaías 6, é um trono móvel. Viaja, um trono viajante, viaja. E que chegou às margens do rio Quebar. Este é o ser vivente, continua Ezequiel, que eu vi debaixo do Deus de Israel, que está acima dos querubins, e os querubins levantavam as suas asas e se elevaram da terra diante dos meus olhos. Chegaram no capítulo 1 e no capítulo 10, verso 19 e 20, vamos voltar a falar sobre isso, mas na frente, eles se levantaram e foram embora. Ok? Então, como a ascensão da carruagem da terra, esse é o trono, carruagem da terra, mostra que nesse trono em particular, Deus visita a terra e então, quando sua missão é cumprida, retorna para o céu. Naturalmente, nosso maior desejo deve ser, né? Você deve saber a resposta à seguinte pergunta: quando essa visão profética será cumprida? Quando? Isso é importante. Veja que ele veio, no verso 1, ele veio, fez isso. Tudo isso é profético. O que ele viu foi algo profético, algo que iria acontecer em algum tempo no decorrer da história. De acordo com Ezequiel capítulo 2, verso 3, vamos ler todo o capítulo, né? Ezequiel 3, verso 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 7. O profeta deveria levar sua mensagem a toda a casa de Israel. O termo casa de Israel pode significar todas as 12 tribos, ou apenas as 10 tribos, conforme o caso. Mas aqui diz que tinha que levar a mensagem a toda a casa de Israel. Então, no entanto, ele não entendeu o significado da visão. Ezequiel mesmo não entendeu. Se tivesse entendido, ele teria explicado, teria dado a mensagem, em vez de declarar, ele mesmo vai declarar: fui aos cativos de Tel Abib, que habitavam junto ao rio Quebar, e sentei-me onde eles estavam sentados e fiquei atônito ali. E fiquei ali atônito, no meio deles por 7 dias. Recebeu a visão, não entendeu, ficou atônito, sem saber o que dizer, o que falar, por 7 dias. Então, ele não deu a visão para eles, não explicou a visão, não deu a mensagem para eles. Viu? Então, como na época da visão, a casa de Judá, o reino das 2 tribos estavam já em cativeiro na terra dos caldeus, e a casa de Israel, o reino das 10 tribos, já estava dispersa entre as nações gentílicas, para onde foram espalhados, né, os israelitas das 10 tribos. Entendeu? Então, não havia possibilidade de Ezequiel transmitir a mensagem a eles. Como você pode facilmente ver em Ezequiel capítulo 9, verso 9. A casa de Israel e a casa de Judá. As 2 casas, ou seja, toda a casa de Israel, as 12 tribos. No tempo de Ezequiel estavam dispersos. As tribos que Efraim dominava, cuja capital era Samaria, tinha sido destruída. Samaria foi destruída no ano 721, 22 a.C. Senaqueribe tomou posse. O império dos assírios tomou posse das tribos de Samaria. E Ezequiel escreveu por volta de 500, 600 anos antes de Cristo, né? 585, enfim. Fazia parte dos judeus que foram deportados pelos babilônios, pelos caldeus. Então, não tem a mínima possibilidade de Ezequiel ter levado
essa mensagem a toda a casa de Israel, isso você tem que entender. Toda a casa de Israel, infelizmente, no tempo de Ezequiel, estava em dispersão, foram espalhados. Consequentemente, a visão era profética. A visão era profética, era algo que iria acontecer em algum tempo no decorrer da história. Toda essa visão do capítulo 1. Toda a visão do capítulo 1. Certo? Capítulo 1, 2, capítulo 4, nem se fala. Né? Enfim. Então, era uma visão para o nosso tempo. Aí Ellen White vai entrar em ação. Nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá, quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Estudar também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo métodos perfeitos e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º, 10º e o 12º capítulos também deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Materiais de 1888, página 1303. Veja que essa visão era profética, não era para o tempo dele. É uma visão que era para o nosso tempo. Por isso, é para a igreja de Deus hoje estudar o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Então, não era para o tempo de Ezequiel. O que ele viu ali foi uma visão de algo que iria acontecer em algum tempo. Mas quando foi que se cumpriu, ou começou a se cumprir essa visão? É com a chegada da mensagem do selamento dos 144.000. Ao enviar a mensagem, Deus veio, visitou a terra, Jesus, e entregou para nós a mensagem. Então, tudo o que ele viu ali, capítulo 1, 2, 3, olha, fale a casa de Israel. Ele mesmo não fez. Era uma mensagem para nós. A mensagem de Ezequiel era uma mensagem para nós. Tanto assim, esse livro era tão incompreensível que era desaconselhado aos judeus de ler o livro do profeta Ezequiel antes, né, desaconselhado, né? Não aconselhavam, até você ter 30 anos de idade. Não era aconselhado ler esse livro, de tão complicado esse livro é. Então, eles não entendiam, o próprio profeta não entendia, ficou atônito entre eles. Uma mensagem a uma igreja rebelde e soberba, uma mensagem para nós. Ezequiel 1, verso 28, no final diz assim: e quando eu a vi cair sobre minha face, e ouvi uma voz que falou. O que diz esta voz? No capítulo 2 vai dizer o que diz esta voz. Capítulo 2, a partir do verso 1. E ele me disse: filho do homem, ponte sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles, os seus pais, têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Até quando? Até o dia do cumprimento dessa profecia. E como ainda é futuro, e como chegou o tempo para o cumprimento, então Deus está falando para a casa de Israel de hoje, de agora, nesses últimos dias. A casa de Israel antitípica, igreja adventista do sétimo dia.
E visto que a mensagem está sendo rejeitada e perseguida, prova que realmente chegamos no tempo do cumprimento e está se cumprindo à risca, e prova também que o carro está no meio de nós. Deus enviou o Ezequiel antitípico, o autor da mensagem do selamento, para entregar a mensagem à casa de Israel antitípico. Vamos aprofundar muito. Vamos ver esses detalhes. Então, o que Ezequiel viu lá atrás, em visão, foi algo que iria acontecer agora nesses últimos dias. Ezequiel 2, verso 3 diz: Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde, uma igreja rebelde, né? Que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Verso 4. Porque eles são filhos imprudentes e duros de coração, duros de coração. Como é verdade isso, né? Eu te envio a eles e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são uma nação, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. Houve um profeta, um mensageiro entre eles. O mensageiro que veio com a mensagem de Ezequiel, capítulo 9, Ezequiel 36, 38. Sim, o mensageiro, o Ezequiel antitípico. Aquele servo de Deus que ele levantou para a casa de Israel antitípica. Aqui não podemos colocar isso no passado. Irmão, essa aqui se cumpriu lá atrás. Se cumpriu? Me prova que se cumpriu. Me prova que se cumpriu. Não se cumpriu nada. O próprio Ezequiel disse que ele não deu a mensagem, que não cumpriu. Ezequiel 3. O profeta não deu a mensagem aos seus companheiros judeus. Ezequiel 3, verso 15. Vamos chegar até aí. Se cumpriu nada, irmãos. Mas você tem que ter base. Tem que estudar a mensagem. Porque os filhos de Israel, chama-se hoje adventistas do sétimo dia, são rebeldes. Uma casa rebelde. E onde saber que houve um profeta, aqui não é uma profetisa, houve um profeta, masculino singular. Esse é o mesmo um que ele não profetizou em Testemunhos para a Igreja, volume Testemunhos para Ministros, Testemunhos para Ministros, página 475. Alguém deve vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecer, os homens possivelmente dirão: sou demasiado sincero, não interpreta as escrituras da devida maneira, deixa-me mostrar como pregar tua mensagem. Senta aqui e nós vamos te dizer como tem que falar. Tu não sabe nada. Senta aqui e vamos te mostrar. Alguém deve vir, ele não profetizou, hein? No espírito e poder de Elias. E quando ele, masculino singular, ele, não ela ou eles, é quando ele é alguém no espírito e poder de Elias, é alguém com a mensagem de Ezequiel, o selamento. E visto que o livro é chamado Vara do Pastor, o chamado, Vara do Pastor, o selamento dos 144.000 e o chamado a uma reforma, não um chamado a uma nova denominação, é um chamado a uma reforma dentro da denominação de onde Deus vai selar os 144.000 com a chegada da mensagem em 1929. Então, com a chegada da mensagem, se cumpriu também
a chegada do carro que vai levar os 144 mil para o reino, cumprindo o capítulo 12, que ele nos diz, temos que estudar de joelhos. Capítulo 36, capítulo 20. Mas como o povo ia rejeitar, e no cumprimento do terrível acontecimento do capítulo 9, eles vão saber, hão de saber que houve um profeta entre eles. Houve um. Essa é a pura e verídica interpretação de Ezequiel. Embasado na história, nele mesmo, no próprio livro dele mesmo. Ele não deu a mensagem. E ele não disse que era para o futuro. E estamos esperando. Aliás, começa a se cumprir, nós temos a mensagem, ou seja, o carro veio, entregou. Senão, nós não íamos entender nem o capítulo 3, 2, 4, nada. Nem o 10º, nem o... Nada. Íamos ficar no escuro. Verso 6, Ezequiel 2:6. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos. Sarças aqui poderíamos dizer tiririca, né? Corta. Sarças e espinhos. Ou seja, o povo é tão rebelde, é tão inimigo da palavra de Deus, eles se cortam. Espinhos, eles se espreitam. Espinhos. Não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo e habitas entre escorpiões, te mordem. É um veneno. Só quem vive a mensagem dos selamentos pode entender esse capítulo 2, verso 6. Só quem vive essa mensagem sabe o que é. Porque o dia do Senhor é profanado. Dia do pastor adventista. Dia do ancião adventista. Dia dos desbravadores. Dia das mulheres. Dia do jovem adventista. Então, você diz, não, isso está errado. É o dia do Senhor. Você levanta contra ti. Perseguição. Não, você é um extremista e tal. Aí vem muitos boatos e denigramento do caráter. E, você não pode ser mais membro, você não pode ser um de nós e tal. Enfim, nesse sentido. Você habita entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus olhares. Eles vão te olhar mal. Eles vão te pintar como um bicho de 7 cabeças. Vão fazer a cabeça das pessoas para te olhar mal. Embora seja uma casa rebelde, uma igreja rebelde, casa rebelde, tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. A ti, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre tua boca abre tua boca e come o que eu te dou. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de um livro estava nela. Na mão, né? O livro, qual rolo é isso aí? Bom, o livro, a mensagem do próprio livro de Ezequiel, e a mensagem que está na Bíblia. E ele estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por dentro e por fora, ou seja, coisas que ainda não são histórias, está por dentro, está por vir, e por fora, coisas que já passou, como que foi escrita como nosso ensinamento. Histórias do passado e coisas ainda que está por vir, que está por dentro e por fora. E escrito ali estava os lamentos, lutos e ais. Sim, porque essas profecias trazem isso. Os lamentos dos apóstolos, também na mesma profecia, você verá, mas na frente é uma profecia que é doce na sua boca.
Tá? Então, esse é Ezequiel capítulo 2, que acabamos de ler. Tá? Ezequiel capítulo 2. Então, esse mesmo problema de casa rebelde, são muito rebeldes, mas não tema eles, vai lá, faz uma mensagem. Então, você vê que Deus está enviando os seus mensageiros hoje com a mensagem de Ezequiel, com a mensagem que veio através do profeta de Deus, o instrumento que ele usou para desvendar todas essas profecias para nós. E agora você vai com a mensagem de Deus para os nossos irmãos, mas eles são uma casa rebelde. Comparado a sarças, tiririca, né? Caso, espinhos, escorpiões, enfim, uma casa rebelde. E Deus dizia, Deus vai dizer isso várias vezes, não tema eles. É porque a pressão vai ser tão grande, eles vão querer calar a tua boca. Eles vão te olhar mal por causa da mensagem. Então, se não fosse isso, Deus não teria... Se isso não ia acontecer, Deus não teria nos advertido. Mais de 2 vezes, aqui só nesses capítulos 2 e 3, Deus vai falar isso várias vezes, não os tema. Porque existe a possibilidade de você se acovardar ou ter medo deles e querer calar a boca para não incomodar os rebeldes da casa de Israel, antitípica, igreja adventista do sétimo dia. Rebelde na questão da alimentação, rebelde na questão do vestuário, rebelde em questão de profanação do santo dia do Senhor. Profanam. Nós, como igreja, estamos profanando o santo dia do Senhor, com programações nada a ver, com comportamento nada a ver. Quando você fala, então aí vem os olhares. As pessoas te odeiam só porque os irmãos, né? Os irmãos te odeiam só porque você quer viver de acordo com a palavra de Deus. É uma incomodação para eles. Então Deus está dizendo, não temas as suas palavras. Mas está dizendo para nós também, cuidado, não seja rebelde como eles. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Então, nós que pregamos essa mensagem, precisamos viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Precisamos entender muito bem o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós, certo? Temos um paralelo dessa mensagem aqui, de Ezequiel capítulo 2, um paralelo em Apocalipse capítulo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja está nessa situação, o anjo da própria igreja está sendo descrito como morno, um anjo que não sabe a sua real condição, também nem sabe o que está acontecendo com os sinais dos tempos. Número 2, não sabe, é um ignorante, não sabe. Questão de ignorância nas profecias, não sabem, tá? Número 1, morno. Número 2, não sabe. Número 3, desgraçado. Número 4, miserável. Número 5, é pobre. Número 6, é cego. E número 7, é nu. Então, 7 qualidades. 7 defeitos, no caso. Perdão, qualidades não. 7 defeitos do anjo a cargo da igreja de Laodiceia. É morno, não sabe, é desgraçado, é miserável, pobre, cego e nu, que descreve a completa situação, número 7 completo, a completa situação do anjo a cargo da última igreja. Então, por isso, tem um paralelo entre Ezequiel e Apocalipse. Não somente em Ezequiel 9, porque a consequência de tudo isso vai culminar em Ezequiel 9, por ser uma casa rebelde, por não querer ouvir a palavra de Deus, por ser uma igreja nessa condição aqui, liderada por um anjo morno, que não sabe a sua real condição, é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
não sabe o que está acontecendo, não sabe explicar corretamente as profecias para os últimos dias. Aliás, eles até combatem. Então, tudo isso vai culminar no terrível acontecimento de Ezequiel capítulo 9, a destruição dos Acãs. Tá certo? Tá vendo aqui? Que a mensagem de Ezequiel capítulo 2 e 3 é para nós, para a igreja Laodiceia. Ok, vamos continuar com o relato de Ezequiel, indo para o capítulo 3. Acabamos de ler o capítulo 2 inteiro, vamos agora no capítulo 3. Além disso, ele me disse: filho do homem, como que tu come o que tu encontrares? Come esse rolo e vai, fala à casa de Israel. Então, primeiro, o profeta tinha que comer a mensagem, digerir a mensagem, compreender a mensagem, depois falar. Alguns querem pregar sem antes estudar. Mas primeiro você tem que estudar, tem que comer, tem que digerir a mensagem, compreender bem a mensagem para você poder passar na frente com toda a segurança. Não adianta você não entende, come essa mensagem, faz uma má indigestão em ti, não compreende, né? Aí quer falar à toa. Não. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Assim eu abri minha boca e ele me fez comer aquele rolo, igual que aconteceu comigo. Eu tive que comer a mensagem, digerir-la bem durante um tempo para poder já tomar a decisão de ser pregador dessa mensagem. Mas veja a parte boa aí nessa mensagem, essa parte excelente. Ezequiel 3, verso 3. E disse-me: filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Ou seja, a pessoa passa tempo estudando, se enchendo da mensagem, fazer dessa mensagem parte dele mesmo. Como Jesus diz que as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Espírito e vida. Então, as palavras de Jesus têm que entrar em nós e nos dar vida, alegria da salvação. Tá? Então, tem que encher-se da mensagem, tem que estudar, tem que ler, tem que ouvir os áudios, tem que ver os vídeos, igual que eu fiz com os irmãos que tinham aprendido a mensagem antes de mim, aprendi com eles, depois fui lá, eu li a mensagem, li os escritos de Ellen White, li a Bíblia, compreendi que realmente é algo divino essa mensagem. Mas não adianta você querer falar a mensagem sem antes estudar, senão você vai ter que ensinar e depois vir corrigir, porque pega mal. Vai querer ensinar sem pesquisar certo, e aí você vai ter que ir lá, irmãos, isso não deu certo. Não. Eu sei que às vezes nós erramos, né? Mas isso não é o caso aqui. Nós erramos por alguma coisa, mas quando você vai passar uma mensagem profética, você tem que ter certeza do que você vai falar. Para não ter que falar uma bobagem, depois uma inverdade, né? Fala uma inverdade, depois, né, ter que buscar os irmãos e tentar corrigir. Fica difícil. Por isso, diz assim, olha: filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então, eu comi e era na minha boca como mel para a doçura. Aí você vê que essa mensagem não é a mensagem dos mileritas. A mensagem dos mileritas era doce na boca e amargo no ventre. Mas aqui é uma mensagem doce, tanto na boca como nas entranhas, como no ventre. Não haverá desapontamento na mensagem da vara do pastor. Não haverá desapontamento na mensagem do reino. Não haverá desapontamento na mensagem de Ezequiel capítulo 9, o selamento dos fiéis e a destruição de todos os infiéis na igreja adventista do sétimo dia. Deus vai purificar a sua amada igreja. Pode parecer algo impossível, algo surreal, algo maluco, doido, mas Deus vai fazer. O profeta está dizendo isso aqui. Na mensagem dos meliritas, houve um desapontamento. Na mensagem do selamento, não haverá. Pode haver tardança, porque nós queremos que seja já, mas Deus é longânimo, querendo alcançar todos, mas na hora certa,
ele vai cumprir a sua profecia. Ele mesmo vai cumprir. Verso 4, Ezequiel 4, 3, verso 4. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala as minhas palavras a eles. Olha, a pessoa tem que experimentar primeiro a mensagem, tem que ver que é algo gostoso, é doce na boca, não haverá desapontamento, e depois ela vai, entra na casa, vai para a igreja, na casa de Deus, e fala as minhas palavras. E aí, onde você vai encontrar essas palavras? Na Bíblia. Você não precisa inventar nada na mensagem da vara do pastor. Você não precisa inventar nada. Às vezes eu vejo que as pessoas querem pregar, mas aí de repente coloca uma teoria ali, outra teoria para lá. Não, tudo que você vai pregar tem que ter um fundamento. Como que eu vou falar, interpretar um texto de qualquer jeito? Não. Vou interpretar do acordo com o que está escrito. E se você ainda não entendeu, espera. Aprende. Come primeiro. Come. Enche tua barriga com a mensagem primeiro. Isso que diz a profeta. Enche as tuas entranhas com este rolo que te dou. Então não adianta você ter um pinguinho, aí você vai começar a falar, e vai falar, e daí as pessoas fazem pergunta para ti, aí você quer responder, quer mostrar e tal, e aí fala umas bobagens, enfim. E depois você vai ter que corrigir. Primeiro você tem que se encher da mensagem. Quando eu tomei a decisão de passar essa mensagem, de ser mensageiro dessa mensagem do selamento, já tinha enchido a minha barriga. Entendi a mensagem, comi, dormia e acordava ouvindo. Dormia, eu acordava ouvindo a mensagem para entender bem, porque as perguntas que os opositores vão fazer são perguntas que às vezes é para te incomodar, para colocar você em uma situação de desconforto. Tá? Então você tem que, o máximo possível que está disponível, você tem que fazer a sua parte. Tem que ler. Tem que ler. Tá? Tem que estudar. Tem que pesquisar. Tá? Então depois aí, verso 4 entra em ação. Vai e fala. Agora, verso 5 diz, tu não és enviado a um povo de estranha fala, ou de língua difícil, mas a casa de Israel. Eu não estou te enviando para as outras denominações. Quando tu vai falar de Ezequiel 9, do grande conflito, quando tu vai falar do santuário, eles vão dizer, o que é isso? Quando tu vai falar sobre 1844, quando tu fala de John C. Wagner, 1888, as pessoas vão dizer, mas não estou entendendo, o que você está dizendo aí? O que é isso? O que é isso? O que é o grande conflito quando você diz testemunhos para a igreja? A pessoa vai dizer, o que é isso? Não. É nesse sentido, tu não és enviado a um povo de estranha fala, ou seja, a um povo adventista que vai entender a tua fala. Tu está sendo enviado ao povo adventista que vai entender a tua língua, que vai entender o teu linguajar, o teu jargão espiritual. Você vai falar da história da redenção, a pessoa vai entender. Vai falar de Ellen White, vai entender. Vai falar Guilherme Miller, vai entender. Vai falar do Santíssimo, vai entender. Agora tu vai lá, tu quer pregar essa mensagem a alguém que não é adventista, nunca estudou com adventista, não sabe nada da igreja, aí tu vai querer passar essa mensagem. A Bíblia diz que não é assim. Você está sendo enviado à casa de Israel, ao povo de Deus, que ao abrir a boca, pelo menos eles vão entender alguma coisa de Lenoir, alguma coisa sobre testemunhos para a igreja, talvez eles não acreditem, né? Talvez não acreditem, mas pelo menos eles vão entender, testemunho para a igreja, livro da igreja, isso é do livro da igreja. Tu vai falar do santuário, pelo menos eles vão entender o assunto, não todo o assunto do santuário, mas eles vão entender, ok, já ouvi falar do santuário, sim, Jesus está no Santíssimo, né, tal. Aí tu vai explicar. Aí Deus está te enviando a um povo e da tua língua. Da tua língua. Tu já pensou que você, a um adventista, tu vai falar, fala de Ezequiel 9 para um batista? Senta aí, vou te explicar Ezequiel 9, de como que é, vou explicar sobre o santuário. Não, tu vai começar pelo básico até se tornar um adventista. Depois você vai ter que falar sobre testemunhos e tal. Leva um certo tempo. Mas Deus está te enviando a um povo que já fala a tua língua. Fala a tua língua.
É nesse sentido o verso 5. Nem há muitas pessoas de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possas entender. Isso já aconteceu comigo. Uma vez estava dando uma mensagem de selamento, do 144.000, aí comecei a ler sobre o Testemunho, volume 5, e comecei a ler sobre o grande conflito. Tinha um senhor aí que não era da igreja adventista, era de outra denominação, ele ficou boiando, eu estava falando outra língua para ele, boiando e fica assim, no ar. Aí depois dizia, eu vou ter que me retirar, não estou entendendo. Mas eu estava falando português. Eu estava falando português. Só que eu entendia as palavras, mas não entendia o conteúdo. Não entendia a minha linguagem espiritual. É nesse sentido, irmãos. Então não adianta querer pegar na mensagem da vara. Olha, eu vou fazer tal, vou falar sobre 144.000 aos assembleanos, a isso. Não, eles não vão entender. Eles precisam o básico, o primeiro passo. Aliás, eles precisam se tornar israelita espiritual. Eles precisam fazer parte da comunidade de Israel. O Israel espiritual, que é a igreja adventista do sétimo dia, eles precisam fazer parte do Israel antitípico, para que eles depois possam entender a linguagem adventista. Igual quando eu cheguei aqui no Brasil, para que eu pudesse me integrar à sociedade brasileira, eu precisava compreender o português, falar o português, né? Como que eu ia me integrar? Falar com os nossos irmãos brasileiros e eu não falando português. Impossível. Isso precisa me tornar, fazer parte da cultura brasileira e depois, né, poder me interagir com eles, falar, conversar. É nesse sentido que Ezequiel está falando. Então, Deus está enviando você para falar à casa de Israel, mesmo sendo uma casa rebelde. Verso 7. Veja só o que diz no verso 7. Mas a casa de Israel, o Israel antitípico, igreja adventista do sétimo dia, não te ouvirá, porque eles não me ouvirão, pois todos da casa de Israel são imprudentes e duros de coração. Ixi, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Duros de coração. E é verdade, irmãos. É verdade isso aí. Eis que eu tenho feito a tua face forte contra as suas faces, rosto contra rosto. A tua testa forte contra as testas deles. Argumentação, argumento. Não que você vai bater a tua testa contra a testa dele como um bodes. Não. É argumentação. Os teus argumentos, porque a testa é onde está o lóbulo frontal, onde você armazena, onde Deus se comunica contigo. A mensagem está aí na tua mente, aí você vai falar. E a mensagem tua vai ter que cortar os argumentos deles, como nós temos feito. Eles não têm argumento. Nesse caso, a nossa testa fica mais forte do que as testas deles, não tem argumentos. Aliás, Deus diz como um diamante, mais duro do que a pedra, fiz a tua testa. Já pensou? E é isso, irmãos. 2021, cheguei na fama. Eu não sou teólogo. 10 teólogos, professor de teologia e tal, não quiseram estudar comigo, não quiseram mostrar que eu estava errado, porque a minha testa, com a mensagem do selamento, ia quebrar as testas deles. Argumentos fracos, que ia encontrar um sólido, assim diz o Senhor, e a mensagem é como um machado, é como como dizeria, uma marreta. É como uma marreta e que vai esmiuçar com aquele argumento fraco. Porque não tem. Não tem, infelizmente. Parece algo arrogante, mas não é arrogante. Não é arrogância minha. É a palavra de Deus que diz, vai fazer a tua testa mais forte do que as testas deles. Isso não é literal, testas literais. É a questão de quê? De argumentos.
A mensagem que está já na tua testa. Lembrando que os 144 mil serão selados na testa, né? É a mensagem, eles entendem bem a mensagem. O selo que vai ser colocado ali, ela não vai dizer, é uma consolidação, na verdade, em Maranata, página 201. Consolidação na verdade. Você entende? Você não fica falando bobagem, coisas com coisas. Você, ao abrir a boca, você falará o que o escrito está. O escrito está é como um diamante que quebra qualquer argumento humano, qualquer argumento satânico, qualquer argumento que não tem base na santíssima palavra de Deus. Ezequiel 3, verso 9 diz: fiz como um diamante mais duro do que a pedra. Fiz a tua testa como um diamante mais duro do que a pedra. Não os temas, nem te assustes com seus olhares, embora seja uma casa rebelde. O que Deus repete outra vez no capítulo 2, não temas. Primeiro, no capítulo 1, você vê a glória de Deus. Deus se mostra, Deus se revela, Deus faz uma visita aqui na terra. Ele vem. Ele veio, no caso, né? Veio para entregar a mensagem para nós. Sim, veio. Aí ele sabia o tamanho de desafio que os seus servos iam encontrar. Um desafio tão grande, aí ele fica dizendo, não tema eles, não os temas. Vou fazer a tua testa mais dura do que as testas deles, ou seja, eles não terão argumento para te enfrentar. Eles não terão argumento para te enfrentar. A mensagem vai ser como uma marreta. Na linguagem, porque a gente não vê diamante, mas podemos ver marreta, que quebra. A mensagem vai ser mais duro do que, como um diamante é mais duro do que a pedra. Sabia que o diamante é mais duro que a pedra mesmo, literalmente falando? Não tem argumento. Agora veja que o profeta, Deus mandou o profeta, e o profeta, olha o que aconteceu com ele, verso 14 a 17. Então o Espírito me levantou e me levou embora, e eu fui em amargura, no calor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Então eu vim até aqueles do cativeiro em Tel Abib, que habitavam junto ao rio Quebar, e eu me assentei onde eles se assentavam, e permaneci atônito. Algumas versões dizem permaneci em silêncio, atônito entre eles por 7 dias. Porque Ezequiel não deu a mensagem. E sucedeu ao fim dos 7 dias que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Esse é o seu trabalho do profeta. Vigia sobre a casa de Israel, portanto, ouve a minha palavra e dê-lhes o meu aviso. Já que Ezequiel não fez e a visão não era para o tempo, então Deus está falando para você e eu, para darmos o aviso. Mas primeiro, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Temos que viver essa palavra para poder passar para os outros. Vamos no verso 26 e 27. E eu farei com que a tua língua se pegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo e não seja para eles um reprovador, porque eles são uma casa rebelde. Ou seja, quando não é para falar, Deus vai fazer com que você fique mudo. Mas agora, quando ele te manda falar, por isso aqui nesse slide aqui eu coloquei, falar somente quando Deus manda. Agora veja o verso 27. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. O que o profeta vai dizer? Assim diz o Senhor Deus. E onde nós encontramos esse assim diz o Senhor? Lógico, não na nossa cabeça. Assim diz o Senhor Deus vem do rolo, do livro. E esse livro é a Bíblia. Amém? Vem do rolo do livro. E esse livro é a Bíblia.
Então, tu vai abrir a tua boca, tu vai dizer, assim diz o Senhor Deus. Aquele que quer ouvir, aquele que ouvir, que ouça. E aquele que deixar de ouvir, que deixe. Eles são uma casa rebelde. Quantas vezes aqui? Casa rebeldes, casa rebeldes. É porque tem uma grande rebelião na igreja adventista do sétimo dia. Desde os pastores até os simples membros. Eu não tenho prazer para falar isso, mas é verdade, irmãos. Uma rebelião contra a palavra de Deus. Contra o escrito está. Eu sei que talvez algum pastor vai ouvir isso aqui, vai dizer, olha, eu estou falando mal dos pastores. Não, eu não estou falando mal, porque a Bíblia dizendo que essa casa é uma casa rebelde. Não, é a casa rebelde, nós pastores não. Não, vocês fazem parte da casa. Aliás, a Bíblia descreve os pastores como um anjo a cargo da casa, a cargo da igreja. E a descrição bíblica do anjo é terrível. E ao anjo da igreja Laodiceia escreve, como está o anjo? Está morno, não sabe, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E quando tu vai falar, a pessoa diz, não, está te criticando, porque é uma casa rebelde, profanando o próprio sábado, que nós fazemos tanto evangelismo falando do santo dia do Senhor. Santo dia do Senhor, santo dia do Senhor. E depois dos estudos, damos maus exemplos aos próprios irmãos recém-batizados, com tanta profanação do dia do Senhor. Sim, é uma tristeza falar isso. Nenhum servo de Deus vai falar isso com alegria no coração. É com uma tristeza enorme, imensa, que eu falo isso. Mas temos que falar. Deus diz assim, olha, quando você quando não é para falar, eu vou fazer com que você fique mudo e não vai falar nada. Mas quando é para falar, tu vai dizer assim, diz o Senhor Deus. Então, se você vai dizer assim, diz o Senhor Deus, é lógico, tem que estudar primeiro esse assim do Senhor Deus. Deus tem que, o próprio Deus diz, enche tua barriga com minhas palavras, tem que encher primeiro, para que você possa ir e falar um assim do Senhor Deus. Com isso, agora vamos no ponto culminante da visão. O ponto culminante, a parte mais importante de toda a visão, está em capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, verso 1. E ele, ou seja, o Senhor, gritou também aos meus ouvidos em alta voz, dizendo, fazer com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte. De onde vem o do trono? De onde vinha o trono? Norte, né? Se lembra? A mesma direção, que é a direção do trono de Deus. E cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E o homem entre eles, ou seja, anjo, lógico, né? Entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor a seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim. Aí tu vê que são anjos. Acima do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. E ele chamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor a seu lado. Onde está Deus aí? Onde está Deus? Até a entrada da casa. Então, essa visão culmina em Ezequiel 9. Começa no capítulo 1. Tudo o que nós falamos ali, olha, vai falar para eles, mostra para eles, uma casa rebelde, é para dizer, falar o que Deus vai fazer em Ezequiel 9. Jesus aí vai entrar até a entrada da casa. Aqui não é algo, Jesus não está no céu e manda os anjos fazer, não, não, não. Ah, está lá no céu, está no Santíssimo, aí manda o anjo fazer. Não. A glória do Deus de Israel, essa mesma glória do capítulo 1, essa mesma glória no capítulo 10. Onde está Deus, está a sua glória. Não leiam Ezequiel 9 desligado do capítulo 1 e o capítulo 2.
Leia Ezequiel 9 no contexto da visão do capítulo 1, que continua também no capítulo 10, capítulo 11. Jesus aí não está no santuário do Santíssimo ali. Ele faz uma breve viagem visitando a sua igreja aqui. Irmãos, é isso que está escrito, até a entrada da casa. E ele chamou ao homem vestido de linho. Então, ele mesmo administrando o selamento dos 144 mil, ele mesmo administrando através do seu anjo. Ele administrando, ele comandando. Certo? Deu para perceber isso? Percebeu isso? Que ele não está no santuário, ele vem, essa visita, né? Diz assim que vem em direção, né? Que fica em direção do norte. Irmãos. Ou seja, o carro que vai fazer Ezequiel, que vai cumprir Ezequiel 9, vem em direção aqui até aqui na terra. Sim, irmãos. Verso 4. E o Senhor lhe disse quem? Disse ao anjo, ao querubim ali. Ao querubim ali. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e ele chamou ao homem vestido de linho. Vai chamar ao anjo vestido de linho, que tinha o tinteiro, o selo. Isso que diz aí, ó. O Senhor diz a esse anjo: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que choram, por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros anjos, aos 5, disse-lhe a meu ouvir, disse ele a meu ouvir, ide após ele através da cidade e feri. Ou seja, e matai, no caso, né? Feri, matai. Não pobre o vosso olho, nem tendes penas. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Aqui temos 5 categorias. Mas isso não quer dizer que são 5 anjos, então 5 categorias. Isso não está escrito. Parece uma coisa lógica, mas também não está escrito. Nunca vi. 5 anjos, 5 categorias. Sim. Mas não quer dizer um anjo para as crianças, um anjo para as mulheres, um anjo para os velhos. Não está escrito. É uma ideia. Não vou dizer também que está totalmente errado. Não, mas não está escrito. São 5 categorias? Sim. São 5 anjos? Sim. Aliás, são 6 anjos. Um que vai selar e 5 que vai matar. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Isso está nos testemunhos, irmãos. Isso não é questão de davidianos, de vara do pastor, de Victor Utef. Não, isso está já nos testemunhos. Ele viu, teve essa visão. Dos 5 homens com arma destruidora, 5 anjos. Sim. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, porque é uma casa rebelde, é uma igreja rebelde, e essa rebelião é compartilhada pelos homens anciãos que estão diante da casa. A destruição começará por eles. Daí a minha maior preocupação não é somente pelos membros, a minha maior preocupação é pelos pastores que estão combatendo a mensagem, achando que estão combatendo a mim. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas combater a Deus é uma coisa muito grave. E o juízo começará por eles, por estar combatendo a mensagem, por ser os homens líderes, homens anciãos que estão diante da casa rebelde, capítulo 2 e capítulo 3, está numa rebelião contra Deus. Aí vem Ezequiel 9. E a destruição começará pelos os homens grandes da própria igreja, que hoje estão combatendo a mensagem, achando que eles estão combatendo
davidianos, estão combatendo o leonel, combatendo a vara do pastor. Não, eles estão muito enganados. Eles estão combatendo ao Senhor dos Exércitos, e se eles não se arrependem hoje, Deus vai tomar conta deles, eles vão morrer. Aliás, eles serão os primeiros a morrer diante dos olhos dos povos, dos olhos do povo de Deus. Os primeiros a serem atingidos. Então a destruição começará pelos homens anciãos que estavam diante da casa. A casa que é uma casa rebelde. E ele lhes disse: profanai a casa, enchei os átrios de mortos, vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu o quê? Enquanto eles os estavam matando, e eu fui dejado, caí sobre minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: a iniquidade da casa de Israel e de Judá, ou seja, toda a casa de Israel, né? As 12 tribos, né? A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade está cheia de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Ou seja, a igreja, por assim dizer, está cheia de perversidade, cheia de abominações, cheia de coisas que você nem imagina, coisas que eu não posso falar aqui porque talvez uma criança vá ouvir, mas vocês podem imaginar as piores abominações praticadas por líderes e liderados. Por isso a destruição começará pelos homens anciãos que estão diante da casa. Ou seja, ou eles participavam ativamente nessas perversidades, ou seja, são obradores de iniquidades, mesmo com nome de ancião, de pastores, com paletó, gravatinha, etc., né? Porque é isso que diz o texto. Começa com eles. Ou seja, ou eles são pessoas que participam ativamente nessas abominações, ou também eles não praticavam, sabiam o que estava acontecendo, mas não falavam nada, ficava na deles aí para segurar o salário, para segurar o aplauso do povo, enfim, não sabem, né, irmãos? Para segurar o baiãozinho, né? Ou praticavam, ou não, talvez não praticavam, mas eram cúmplices. A cidade, ou seja, a igreja, está cheia de perversidade, inclusive a abominação de gays e lésbicas, enfim, na igreja. Sem nenhum temor de se arrepender. Deus não é contra os gays. Oh, Deus está contra os gays. Não, não é. Não. Deus está contra o ato. O ato abominável, homem com homem, mulher com mulher. É abominável ao Senhor. Mas a pessoa pode se arrepender e ser salvo. Sim, amém? Mas quando a pessoa se agarra o pecado, não quer soltar, e eles dizem, virtualmente estão dizendo: Deus abandonou a terra, o Senhor não vê. Então, se a igreja está cheia de perversidade e a iniquidade é excessivamente grande, é porque a igreja está numa apostasia que você não tem nem ideia, nem sequer temos ideia do que está acontecendo nos bastidores, nos quartos fechados dos obradores da iniquidade, lá debaixo das cortinas, nos bastidores, o que está acontecendo nas associações, nas igrejas, nos lares, nos próprios lares dos adventistas do sétimo dia, porque Ezequiel 9 é para a igreja do Senhor. Muita perversidade, muitas abominações. A igreja está cheia de abominações. E a destruição começará pelos pastores. Ou praticavam, ou são cúmplices. Vêm, sabiam e ficavam calados. Misericórdia, irmãos.
Por isso Deus falou para Ezequiel, olha, não seja rebelde como eles. Ou seja, você que está ouvindo essa mensagem, não tenha nada com abominação, por favor. Qualquer coisa que pareça uma abominação, um pecado, fuja, não fique perto. Não fique perto. Não seja como eles. Tem que escapar da destruição, diz Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9, verso 10 diz, quanto a mim, o Senhor falando, meu olho não poupará, nem terei pena, pois eu recompensarei o caminho dele sobre sua cabeça. Aí vem o primeiro reporte ali, o primeiro relatório aí. Eis que um homem vestido de linho, que tinha o tinteiro a seu lado, reportou ao assunto, dizendo, eu tenho feito como tu me ordenaste. Ou seja, eu fiz como tu ordenaste. Ele selou os fiéis e Jesus manda matar os cinco, eles mandam 5 anjos com as armas destruidoras a matar os obradores de iniquidade. E a iniquidade é excessivamente grande. E a igreja está cheia de perversidade. Cheia de perversidade. Misericórdia. Para um Deus infinito em amor, dizer, olha, meu olho não vai poupar. Eu não vou ter misericórdia, é porque a situação é muito grave. Mas os nossos irmãos não querem ouvir isso, não. Ah, irmão, Deus é amor. Não acha que Deus vai fazer isso? Misericórdia, tu fala uma coisa dessa. Aí as pessoas dizem assim, que Deus te repreenda. Eles falam dizer que é o 9, que Deus te repreenda. Matança na igreja? Não, que Deus te repreenda. Você é um servo do diabo. Isso não vai acontecer. Você falando o que está escrito, né? E o povo, a ação do povo é assim. Continuando, a visão continua no capítulo 10. Então eu olhei, e eis que no firmamento, e estava sobre as cabeças dos querubins, apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, uma aparência da semelhança de um trono, a mesma visão lá do capítulo 1, né? E ele falou ao homem vestido de linho e disse, vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche a tua mão de carvão de fogo dentre os querubins e espalha-o sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, ou seja, Ezequiel 9 não é o fim, ainda continua ao tempo da graça. O Ezequiel 9 é o fim dos adventistas que estão enchendo a igreja de perversidade, de abominações. Agora tá na moda agora. Nos Estados Unidos está chegando no Brasil. Está na moda. Pastoras. Vamos ordenar as pastoras. A abominação. Lembrando que antigamente não tinha sacerdotisas em Israel. Tinha profetisas? Sim, tinha profetisas. Mas não tinha sacerdotisas. Os religiosos dos pagãos tinham, sim, sacerdotisas. Agora, a igreja quer imitar os pagãos, né? Muitos já estão imitando os pagãos, eles estão colocando adventistas sacerdotisas, mas na Bíblia não aparece sacerdotisas, aparece sacerdotes. Mas o que vai acontecer? A geração de agora vai tolerar, e a próxima geração vai aceitar como normal. A questão dos gays. A geração de agora, muitos vão tolerar. E a próxima geração vai ver que é normal. Homem com macho e fêmea com fêmea. E além disso, sacerdotisas. Então, Ezequiel 9 vai ser o fim das sacerdotisas. Fim dos adventistas, apóstatas, rebeldes, que se levantam contra o escrito está. O Senhor diz que ele não vai poupar. E ele mesmo diz que a iniquidade é excessivamente grande. Ou seja, coisas que nós não vemos, esses obradores da iniquidade, eles estão praticando a escondidas, nos bastidores, detrás das cortinas, roubo, adultério, todo tipo de abominação sexuais. Os obreiros da iniquidade na própria igreja do Senhor estão fazendo.
mentiras, boatos, ódio contra o escrito está, ódio contra Ellen White, ódio contra a reforma de saúde. Então essas pessoas, para eles vai ser o fim, mas vai ser o início de uma era gloriosa. A igreja vai sair vencendo para vencer, para dar o alto clamor no mundo inteiro, irmãos. Irmãos. Assim, daí o capítulo 10 vai dizer: enche tua mão com brasas vivas e espalha-as sobre a cidade. Ele vai dizer que essas brasas vivas simbolizam a potência dos servos de Deus. Vai dizer que o capítulo 10 representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo métodos perfeitos e funcionamentos harmoniosos em todas as operações dos seus instrumentos. Materiais de 1888, página 1303. Então o capítulo 10 continua. O capítulo 9, fim dos apóstatas. Fim das sacerdotisas, que se dizem que são pastoras. Fim de todos aqueles que praticam e que amam abominações. Fim dos ladrões. Fim dos que roubam ao Senhor. Fim daqueles que escandalizam a igreja adventista do sétimo dia. Começando pelos pastores permissivos, que têm medo de denunciar os pecados, de chamar o pecado pelo nome, para segurar o baiãozinho. Fim deles. Fim de todos os apóstatas. Fim dos acãs. E aí Deus vai chamar a grande multidão através dos instrumentos preparados pelos carvões de fogo, que o anjo vai sair, vai pegar debaixo lá dos querubins, daí da visão do capítulo 1. Verso 3, e agora os querubins estavam ao lado direito da casa, ou seja, Deus purifica a igreja e fica ali. Oh, meus queridos, depois da purificação da igreja, eles vão subir. Irmãos, é isso que está escrito. E agora os querubins estavam ao lado direito da casa, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior, igual que acontecia quando a glória de Deus se manifestava no santuário, no tabernáculo, lá no tempo de Moisés, lá aí, a glória de Deus enchia o tabernáculo e ninguém podia entrar. Assim que vai ser, irmão, a glória, a nuvem encheu o átrio interior, o átrio interno. Verso 4, então a glória do Senhor subiu desde o querubim e ficou sobre a entrada da casa. E a casa encheu-se da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória de Deus. Amém? Os 144.000 serão cheios do brilho da glória de Deus, porque aí você vê que tudo isso ocorre aqui na terra. A igreja vai se encher da sua glória. Mas antes, Deus tem que tirar os apóstatas adventistas que combatem a mensagem de Deus. Ezequiel 9. E o Ezequiel 10 é a glória de Deus que vai encher a igreja, revestida da armadura da justiça de Cristo. A igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. A igreja vai estar cheia da glória de Deus. Escrito está, e assim se cumprirá. Assim se cumprirá, irmãos. Glória a Deus por isso. Por isso o carro chegou em 1929, trouxe a mensagem, e até agora o carro está esperando a execução de Ezequiel 9 para encher a casa da glória de Deus. A visão da chegada desse carro no tempo de Ezequiel era profética, somente foi uma visão, agora chegou a realidade, irmãos. É desse carro que os 144.000 serão levados para o reino, capítulo 12. Por isso ele diz, leia o capítulo 9, 10, 11 e 12.
Não é só 9. 9. Não. Não é só 9, irmãos. Olha só, verso 5. E o som das asas dos querubins se ouviu até o átrio externo, com a voz do Deus Todo-Poderoso, quando ele fala. É nesse sentido que ele vai bramar de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Amém, irmãos? E a voz do Deus Todo-Poderoso, como ele fala. Amém, irmãos? Deus estará com seu povo. Vai bramar, vai rugir de Sião. Joel capítulo 3, lá no finalzinho. Fará ouvir a sua voz. Fará ouvir a sua voz de Jerusalém, de Sião. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Verso 6. Aconteceu o quê? Quando ele comandou o homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas. Ele não diz que esse fogo simboliza a potência de Deus, que vai nos habilitar para dar o alto clamor. Toma o fogo dentro das rodas, entre os querubins. Então ele entrou e parou ao lado das rodas. Irmão, vocês acham que tudo isso estava acontecendo em Ezequiel 9? No tempo de Ezequiel? Tudo acha que estava acontecendo? Não, era profético. Profético. E um querubim estendeu a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava dentro dos querubins, que estava entre os querubins, e tomou dele e pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E ele apareceu nos querubins da forma da mão de um homem debaixo das asas. É a mão de Deus dirigindo tudo. A mão de Deus dirigindo todas as operações. E quando eu olhei, eis que as 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim, e a aparência das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quando as suas aparências, as 4 tinham uma semelhança como uma roda estivesse no meio de uma roda, roda na roda, roda na roda. É uma coisa muito complicada, misteriosa. Roda dentro de roda. Enquanto eles iam sobre os seus 4 lados. Olha, tu já viu um carro assim? Tu já viu um avião assim? Vão nos 4 lados. A direita e a esquerda no mesmo tempo. Nos 4 lados. Nós, quando dirigimos carro, para ir para a esquerda, você tem que dobrar, tem que tornar, girar. Mas aqui não. Eles vão nos quatro lados, em qualquer direção, nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Eles iam sobre os 4 lados e não se voltavam quando iam, mas o lugar para onde olhava a cabeça, Deus, né? A seguia, não se voltavam enquanto iam. E seu corpo inteiro, as suas costas, as suas mãos, as suas asas, suas rodas eram cheias de olhos, visão espiritual, ao redor, as rodas e os 4. Essas mesmas rodas ali, é o mesmo carro que está no primeiros escritos, onde os santos vão subir para ir para o céu, e vai durar 7 dias para chegar lá. A mesma rodas que vão estar cantando, rodas vivas, anjos. Enquanto as rodas foram lhes gritado ao meu ouvir, ó roda, dizendo, ó roda. E cada um tinha 4 fases. A primeira fase de um querubim, a fase de um homem, a terceira fase de um leão, 4 de águia, enfim, né? E os querubins acenderam. Olha só agora. E os querubins acenderam. Esta é a criatura vivente que eu vi junto ao rio Quebar. Ou seja, Ezequiel está dizendo, olha, a visão começou lá e agora eles estão subindo. Por quê? Eles vêm, entram na casa, fazem o selamento, derramam o Espírito Santo. Agora Jesus vai voltar para continuar a sua obra lá. Os querubins acenderam. É isso que diz. Verso 18, porque o tempo já acabou. Então a glória do Senhor partiu da entrada da casa. Ezequiel 9, ele chegou. Ezequiel 10, depois de derramar o Espírito Santo, preparando os santos para dar o alto clamor, agora o Senhor vai subir, mas ele sobe sem os santos. Porque tem ainda o capítulo 12, irmãos. O reino.
o autoclamor, o estabelecimento do reino e tudo, irmão. Então a glória do Senhor partiu de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins, e os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando eles saíram, as rodas também estavam do lado deles, e cada um parou à porta do portão do leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava acima sobre eles. Ezequiel capítulo 10. Esta é a criatura vivente que eu vi debaixo de Deus, de Israel, junto ao rio Quebar, e eu sabia que eles eram os querubins. Bomba! O Senhor vem, faz o selamento através do seu anjo, ele mesmo administra, depois ele volta, ele sobe, ele sai. Tu acha que isso é bobagem? Ele está falando bobagem. Bobagem? Capítulo 9, verso 3. Ele chegou até a entrada da igreja, da casa. E manda fazer o selamento e depois manda fazer a destruição. Depois de fazer o selamento e a destruição, o anjo com o tinteiro que fez o selamento falou: Senhor, eu fiz como o Senhor me mandou, já acabei. Aí que ele diz: agora, vocês lá, o anjo lá, pega lá carvão, brasas vivas e espalha sobre a cidade. Vão e eles fazem isso. O que significa isso? Potência para dar a mensagem, a mão de Deus como no trabalho, para dar a última mensagem depois da purificação da igreja adventista do sétimo dia, depois que Deus tirou os obreiros da iniquidade, depois que ele tirou os maus, depois que ele tirou os acãs, depois que ele tirou aqueles que estão praticando abominações na igreja adventista do sétimo dia. Esse aqui é o 9. Aí depois vai espalhar o segundo Pentecoste, brasas vivas, carvão, igual que aconteceu com os discípulos num dia do Pentecoste. Aqui, desse que é o 10, é o segundo Pentecoste. Depois Jesus vai subir. Ele vai sair dentro da casa, olha só. E a glória do Senhor partiu de sobre a soleira da casa e parou sobre os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Ou seja, eles foram embora. Chegaram no capítulo 1, voltaram no capítulo 10, depois de fazer o selamento. Daí tem 2 relatórios de selamentos. Com isso termino. Os 2 relatórios de selamento. Número 1, Ezequiel 9, verso 11. E eis que diz Ezequiel, o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro à sua cinta, relatou ao caso, enquanto estava na terra, Jesus estava aqui na terra, com um anjo ali, dizendo: fiz como me mandaste. Aqui está o primeiro relato, o primeiro relatório. Ele fez o relatório, terminei, fiz o relato aqui, feito na conclusão do selamento da igreja, o selamento das primícias, os 144 mil. Agora veja o segundo. Alguns querem confundir esse segundo com o selamento dos 144 mil. Esse segundo está em Primeiros Escritos, página 279. De Ezequiel, capítulo 9, verso 11, é o primeiro, das primícias. Ezequiel 9, 11, o anjo aqui na terra, juntamente com Jesus, lógico, os nossos olhos não veem, Igual quando, no tempo de Eliseu, o monte estava cheio de anjos de Deus, carruagem de fogos ao redor do Eliseu e seu servinho ali, mas não estavam vendo. Mas o monte estava cheio ali dos anjos do Senhor. Aí Eliseu diz assim: não, Senhor, não, servinho, fica calmo, o que estão conosco estão muito mais do que está com eles, fique quieto. Igual hoje a carruagem está aí, administrando tudo, desde a sede mundial a sede mundial da mensagem do selamento, até selar e até derramar o Pentecostes. Daí vai subir. Porque Jesus tem que continuar. O que acontece? Jesus fará uma pausa. Faz uma pausa,
faz o selamento dos 144 mil, depois ele tem que continuar, porque aqueles que morreram no Ezequiel 9, eles têm que fazer lá, terminar os casos deles, tirar os nomes deles do livro da vida, colocar ele nos livros daqueles que vão ressuscitar na segunda morte, né? Então o processo tem que continuar e ainda tem que estar intercedendo pela grande multidão que vai chegar na hora undécima. Na hora undécima, e daí quando o último santo abraça a mensagem, aí fechou a porta da graça e vai fazer agora o segundo relato. Quando o último santo se converter na grande multidão, haverá o segundo relato. Primeiros Escritos, página 279. Diz assim: eu vi, diz o Senhor, eu vi, diz a serva do Senhor, um anjo com tinteiro de escrivão ao seu lado, retornar da terra, e relatou a Jesus que sua obra estava concluída e os santos estavam contados e selados, ou seja, numerados e selados. Primeiros Escritos. Aqui está o segundo. Onde estava Jesus ali? Estava lá no santuário, porque em Ezequiel 10 ele subiu, ele voltou. Enquanto o anjo que fez o selamento dos 144 mil, ele vai continuar fazendo o selamento da grande multidão. É nesse sentido que ele subiu, ele vem da terra, ele sobe lá onde está Jesus, no Santíssimo, aí ele vai dizer, terminei a obra, aí Jesus vai fazer o quê? Ele vai chegar o incensário e vai dizer, o que está santo seja santo ainda, os ímpios seja ímpio ainda, que o que pratica justiça pratica ainda mais justiça, e o que pratica iniquidade pratica ainda mais iniquidade. Nesse sentido, não tem mais ninguém salva. Mas nesse aqui, 9, verso 11, ele não falou isso. Ele manda colocar brasas vivas sobre a cidade para dar o alto clamor. No segundo relatório, ele joga no chão o censário, aí já todo acabou-se todo. E vai pronunciar as solenes palavras de Apocalipse capítulo 22, verso 11. Irmãos, essa é a mensagem de Deus para você. Vamos fazer uma oração para finalizar o nosso estudo, né? Tentei o máximo resumir para não tomar o tempo de vocês, né? Tem textos que não li, mas essa é a mensagem de Deus. Então, o que você tem que entender que essa mensagem chegou até vocês através do próprio carro, né? O próprio carro de Ezequiel 1. E esse carro estará entre nós até finalizar o selamento dos 144 mil, derramar o Espírito Santo sobre nós, aí vai subir, volta ali, mas também tem que voltar de novo, onde ele vai carregar todos os santos, de Adão para cá, de Adão até os últimos dias, todos os santos, é nesse carro que vamos subir e vamos fazer a viagem do céu para o paraíso, para o céu, da terra para o paraíso, da terra para o paraíso, tá bom? É isso que diz, né? Isso que está escrito. Não rejeitem essa mensagem com a alegação de que a igreja não prega assim, ou não entende assim. Então, se você não entende, peça a Deus sabedoria, peça a Deus que dê entendimento. Talvez a alimentação pode atrapalhar, né? Quanto mais carne come, mais frango, peixe, as coisas que você come, pode dificultar a sua compreensão, porque essa alimentação carne reduz muito a capacidade, né? Reduz muito, muito, muito. Então, tem que fazer a reforma, jejum, orar a Deus para que Deus se dê inteligência para poder compreender a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado, engrandecido, adorado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado por nos cuidar. Obrigado por enviar essa belíssima e poderosa mensagem para nós. Mensagem de reconforto e também de advertência. Porque trata-se de uma casa rebelde, teimosa, com coração duros. Corações duros, que não querem ouvir, que não querem desejar as abominações de Satanás e abraçar a pura verdade bíblica. A misericórdia, Senhor, deles e todos nós também que estudamos. Ajuda-nos, Senhor, a não praticar abominações, pecados, a não fazer perversidade na tua igreja. O Senhor mesmo diz que a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra está cheia de sangue e a cidade cheia de perversidade. É muita perversidade, muito pecado, muitas abominações que está sendo praticado na tua amada igreja. O Senhor tem misericórdia para que nós não venhamos a praticar essas coisas, que possamos ser humildes e fiéis a Ti, e assim escapar a terrível destruição que está prestes a acontecer na Tua amada igreja. Abençoe cada um de nós, salve-nos, Senhor, sela-nos e prepara-nos para Ezequiel capítulo 10. Primeiro, que Ezequiel 9
selamento para os fiéis, mas o Ezequiel 10 que o Senhor vai encher a sua casa, a tua amada igreja da tua glória. Oh Senhor Deus, queremos fazer parte, queremos. Por isso nós diz, temos que estudar essas profecias de joelhos diante de ti, papai. Queremos ser selados. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada ouvinte, de cada família aqui representada. Abençoe-nos, Senhor, com tua presença nessa noite e nos dê um bom descanso na tua presença. Logo a mais possamos acordar para continuar te adorando, te engrandecendo no culto da manhã. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos, te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.